mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, de cada 3 pessoas, uma sofre desta doença crônica. E olha, boa notícia é que existem muitos tratamentos para a perda de peso. Os remédios, por exemplo, evoluíram muito, se tornando cada vez mais eficazes e também seguros. A gente vai acompanhar uma reportagem, daqui a pouquinho eu já estou aqui, né, com uma pessoa que vai falar sobre isso, dar continuidade, tá bom? O especialista está aqui para falar sobre isso. Desde a adolescência, sempre esteve acima do peso ideal. A Carolina só procurou o médico pela primeira vez aos 20 anos. E depois de mais de 2 décadas, continua brigando com a balança. Depois de 1 ano que eu tô nesse processo de emagrecimento, né, que tô tomando os remédios, eu continuo tentando emagrecer mais. A bióloga chegou a 115 quilos, hoje 81, mas ainda não atingiu a meta. Se perder mais 2, cai para o nível de sobrepeso. Uma conquista para quem já teve obesidade de grau 3, aquele em que a pessoa tem falta de ar e dificuldade para caminhar. Tomei anfetamina na época que era legalizada pela Anvisa. Eu tomei vários outros medicamentos, qualquer medicamento que era novo no mercado, eu ia atrás. A obesidade afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Por aqui, cerca de 55% dos brasileiros estão acima do peso. Mais de 30% apresentam obesidade. A obesidade é uma doença crônica e, em muitos casos, progressiva. Ela se tornou uma questão de saúde pública. Por isso, nos últimos 20 anos, a ciência trabalhou para criar medicamentos cada vez mais eficazes e seguros. Até a década de 90 era comum o uso de anfetaminas, proibidas por causar dependência e outros efeitos colaterais. E também redutores de apetite, vetados por riscos cardiovasculares. Depois surgiram remédios que diminuem a absorção de gorduras. Outros redutores de apetite foram retirados do mercado por efeitos graves. Hoje, há remédios mais modernos que atuam nos centros de recompensa do cérebro, além dos agonistas, como o Ozempic, que reduzem o peso pelo aumento da saciedade. A semaglutida foi a primeira, mas existem outros com potências agora que passam dos 25% de média de perda de peso, com muita gente conseguindo perder mais do que 30%, aí sim, muito semelhante a uma cirurgia bariátrica. Hoje, essa barreira científica foi vencida. Já aprendemos quais as estratégias, ou seja, como, digamos, produzir medicamentos que levem a essa perda de peso maior de uma forma segura. Como muitos outros, Carolina não conseguiu perder peso só com a mudança de estilo de vida. Mas ela sabe que mudar os hábitos é fundamental também para o sucesso dos remédios. Eu preciso tomar cuidado com o que eu tô comendo, eu preciso continuar fazendo os exercícios. Eu acho que o remédio sozinho talvez não fosse 100% eficaz, mas ele me ajudou muito a começar a ter a força e a confiança para continuar. Então eu não desisti. Tá aí, minha gente. Olha, emagrecer é um sonho para muita gente, né? Eu mesmo, minha filha, olha, todo dia assim, eu subo na balança, se eu tiver com um pezinho a mais, eu já como menos. E assim eu vou regrando, mas é difícil, viu, emagrecer, gente. Não é fácil, não. Para engordar é um pulo, ó. Comeu, engordou. Mas para emagrecer, a gente sente um pouquinho de dificuldade. Mas nem sempre é possível realizar esse sonho com facilidade, né? No entanto, existem diversas alternativas na atualidade para ajudar nesse objetivo e também uma delas é, claro, a bariátrica, que é uma saída, né, para quem tem obesidade. Mesmo que seja um termo bastante conhecido, muitas dúvidas pairam sobre os tipos de procedimentos, né, requisitos, processos de cirurgia, recuperação, muito mais do que isso. E por isso hoje eu vou conversar com o nosso cirurgião bariátrico, Dr. Marcelo Rick. Ele já está aqui junto com a gente. Dr. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Seja bem-vindo para a gente bater um papo aqui, né? Muito obrigado, é um prazer, obrigado pelo convite. Um tema sempre prevalente, é uma pandemia, uma obesidade. É verdade, né? viu? Sempre muitas dúvidas. Maravilha. Vamos sentar aí, pode sentar um pouquinho, doutor? Vamos lá, cirurgia bariátrica. A primeira opção, né, que nós temos para tratamento ou não? Não. A obesidade, a gente para tratar a obesidade temos que graduar a obesidade. Existem os níveis de obesidade. Começamos com sobrepeso, que é aquele indivíduo que apresenta um índice de massa corpórea que nada mais é do que uma simples razão matemática, onde dividimos o peso em quilos sobre a altura em metros ao quadrado. O sobrepeso ele vai de 25 a 30, a 29,9. A partir de 30 de MC, o indivíduo já se enquadra com obesidade grau 1. Nestes casos, o ideal é tentar
fazer aqueles tratamentos mais clássicos, reeducação alimentar, mudança do estilo de vida. Conseguindo-se emagrecer, ótimo. Não conseguindo se emagrecer, podemos lançar mão da terapêutica medicamentosa, que vai desde remédios orais até essas famosas canetinhas de hoje, que é a base de um principal hormônio chamado semaglutida e um outro hormônio que surgiu agora, uma outra opção muito prevalente agora, muito boa agora, é a tizepatida, que é o Mounjaro. Em si, tendo falhas nesse tratamento, a gente pode lançar mão, sim, pensar na cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, nestes casos, o indivíduo já tem que ter um pouquinho mais de obesidade. Ele está, pelo menos, aí se enquadrando na obesidade grau 2. São aqueles pacientes que apresentam um índice de massa corpórea de 35 a 40, desde que também apresentem alguma comorbidade. O que é a comorbidade? É uma doença que é ocasionada ou piorada por outra. Por exemplo, a obesidade, ela pode gerar comorbidade como hipertensão arterial sistêmica, que é a pressão alta, diabetes mellitus, gordura no fígado, apneia do sono, doença do refluxo, doenças cardiovasculares e em várias outras. No obeso grau 2, ele apresentando pelo menos uma comorbidade, ele já tem indicação para submeter-se ao procedimento bariátrico. A partir de 40 de MC, nem precisa apresentar alguma comorbidade. Ele já tem indicação direta para a cirurgia, mas quem já atinge 35 de MC, via de regra, já apresenta alguma comorbidade. Avalie 40, né? Maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa. A idade correta para fazer, né? E se todo mundo pode fazer? Certo. Você já falou mais ou menos se pode ou não, algumas Certo. pessoas, né? Certo. Tem esse probleminha, mas a idade, a partir de que idade? 18 já pode Certo. fazer? Assim, via de regra, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela orienta que nós só operemos os pacientes entre 16 e 65 anos de idade. Podemos operar menos? Podemos, a partir dos 14 anos, em casos bem específicos. Após 65 anos de idade, podemos operar? Também podemos, mas em casos bem restritos. Então, a média entre 16 e 65 anos de idade é a faixa etária que, via de regra, o cirurgião atua. Maravilha. Tem muita gente que não tem condição, não tem um plano de saúde. O SUS, ele faz esse tipo de cirurgia, doutor? E é muito importante isso aí, Marília. Olha só, no mundo privado, que seria particular e convênio, a gente só consegue operar atualmente 1% dos pacientes obesos. E hoje, graças a Deus, cada vez mais estamos conseguindo realizar a cirurgia bariátrica no Sistema Único de Saúde. Aqui em João Pessoa temos 4 equipes do SUS que fazem a cirurgia bariátrica pelo SUS. Eu faço parte de uma delas lá no Hospital Municipal Santa Isabel. Existem outras equipes no Hospital Universitário, no Edson Ramalho, acho que na Maternidade Frei Damião. Então, graças a Deus, estamos conseguindo ofertar esse tratamento tão benéfico que ele melhora tanto a qualidade de vida como a sobrevida para a nossa população que não tem condição de pagar. É verdade. Agora vamos lá, né? Quanto mais ou menos de peso a pessoa perde numa cirurgia bariátrica? Certo. Mais ou menos quanto? Essa é uma pergunta que eu recebo quase que diariamente. Acho que todos os dias que chega a gente leva... Vou perder quantos pesos? Exatamente. Quantos quilos, né, Exato. de peso, assim? E aí, quantos quilinhos mais ou menos vai embora? Vamos lá. Importante essa pergunta. Não existe a gente, como cirurgião, graduar a cirurgia, o tamanho do estômago, a parte do intestino que a gente vai retirar, assim, digamos, pular. O bypass é uma parte do intestino não passa alimento. Não existe como a gente graduar e dizer, olha, você vai perder tantos quilos. A gente se gradua em índice de massa corpórea, que é o IMC. Então, via de regra, baseando-se no IMC e na percentagem de perda do excesso de peso total, a gente tem uma média que no primeiro mês o paciente perde 10% do seu peso corporal total. No segundo mês, ele perde cerca de 6% do peso corporal total. E no terceiro mês, ele perde 4% do peso corporal total, fazendo aí 20% de perda de peso nos primeiros 3 meses. Mas o paciente continua ainda perdendo mais lentamente até 1 ano e meio, 2 anos. Então, é mais porcentagem e índice de massa corpórea. Os quilos dependem muito, porque uma pessoa que, por exemplo, pesa 100 quilos, 10% do peso dele são 10 quilos. Mas uma pessoa que pesa 50 quilos, 10% já são 5 quilos, é a metade dela. Então, a gente não gradua peso, a gente gradua percentagem em MC. Tem uma... vamos lá, porque você falou assim, se for grau 2, né? Tem grau Certo. 1, grau 2. Grau 1 seria quantos quilos e grau 2 quantos? Isso. O grau 1 é Mais ou aquele menos. paciente que se enquadra no índice de massa corpórea entre 30 e 34,9. 35 para a gente arredondar para ficar Certo. mais fácil. Esse paciente ele está enquadrado no obeso grau 1. Se você pegar o peso dele em quilos, dividir pela altura em metros ao quadrado, que isso é o índice de massa corpórea, e essa conta, essa razão matemática, ela ficar entre 30 e 35, 30 e 34,9 para ser mais exato, esse paciente se enquadra na obesidade grau 1.
Certo. Posso operar obeso grau 1? Eu até não falei. Olha, existe uma indicação nova, Sim. dos 3 anos e meio atrás, mais ou menos, que os pacientes com obesos grau 1, a partir de 30 anos de idade, e que apresentem uma doença metabólica, a principal delas é o diabetes, que não estejam controlados com medicamentos, este paciente pode submeter-se à cirurgia bariátrica, porque a cirurgia bariátrica não trata apenas a obesidade, trata as comorbidades. Certo. Neste caso, a gente passa a chamar a cirurgia bariátrica de cirurgia metabólica. É a mesma cirurgia, sendo que quando a indicação muda, ou seja, a indicação neste caso foi para tratar muito mais a comorbidade diabetes do que a própria obesidade grau 1. Então, neste caso, passamos a chamar de cirurgia metabólica nestes pacientes obesos grau 1, 30 anos de idade, com diabetes descontrolado. Bora lá. Cirurgia bariátrica, ela é segura, né? Pode conter, assim, ter algum tipo de complicação, pós-cirurgia. O que pode acontecer, doutor? Olha só, cirurgia bariátrica, pessoal, hoje vocês podem ter absoluta certeza. É uma das cirurgias mais seguras realizadas hoje. A nossa sociedade, a gente conseguiu chegar a um índice de 0,03% de complicação. Para você ter uma ideia de quão segura é a cirurgia bariátrica, ela complica menos do que, digamos, uma cirurgia tão comum que é realizada como a histerectomia, que é a cirurgia para retirar do útero. O parto cesariana, ela complica menos do que essas doenças. A mortalidade gira em torno de 0,03 a 0,01. É baixíssima a mortalidade. Mas, como todo procedimento, ele existe riscos como qualquer procedimento, mas a taxa de complicação é muito pequena. O interessante é que o paciente, ao procurar o seu cirurgião, procure aquela equipe especializada, que já tem uma experiência, que tem uma equipe multidisciplinar que possa assistir o paciente. O que é a equipe multidisciplinar, pessoal? Nada mais é do que uma equipe que é coordenada pelo cirurgião, composta pelo cirurgião, pelo psiquiatra ou psicólogo, nutricionista, endocrinologista. O cardiologista faz parte também. Então, esta equipe multidisciplinar é que vai dar todo o suporte, tanto pré como segmento pós-operatório desse paciente. Escolhendo uma boa equipe, uma equipe experiente, que tenha manejo com o paciente obeso, certamente vai ser muito difícil que haja alguma complicação. Maravilha. Doutor, vamos ficar só um pouquinho aqui comigo ainda, porque eu vou para o intervalo, mas você não sai daí não, que eu volto já já com o doutor Marcelo, tá bom, gente? Volto já.